Vitor Mesetti foi morto por outro estudante aqui nessa escola de Chapecó. E nessa última semana nós entrevistamos vários professores e alunos, falamos com o Grêmio Estudantil e descobrimos detalhes que nenhum jornal burguês revelou. Detalhes que as instituições esconderam de propósito para tentar suavizar a dura realidade que é a violência nas escolas. Mas antes eu quero deixar claro que esse não é um vídeo sobre quem estava certo ou sobre de quem é a culpa. Não é um vídeo para julgar as pessoas, nem a escola, nem as famílias. Nós não temos essa intenção. Esse é um vídeo triste sobre uma tragédia que dilacerou famílias e que abalou a comunidade escolar. E eu só posso imaginar a dor da família e dos amigos de Vitor. Eu espero que vocês encontrem forças para continuar e espero que a justiça seja feita. O agressor e a vítima já haviam estudado juntos em outra escola e nenhum dos dois era um bom aluno. O agressor é imigrante venezuelano, passou muitas escolas nos últimos anos, inclusive escolas militarizadas, o que mostra como elas só transferem os problemas para outras escolas. Estava aqui no Tancredo há 2 semanas, os professores mal o conheciam, mas já viam que ele não tinha nenhum interesse em estudar. Ele não tinha nada escrito no caderno, aparentemente a escola parecia não ter sentido para ele, assim como é normal para a maioria dos alunos hoje em dia, eles estão ali obrigados. Depois de atacar Vitor no recreio, o agressor nem tentou fugir. Segundo as testemunhas, ele parecia estar em estado de choque. Descreveram como se ele estivesse perdendo a consciência. Outras crianças, amigos da vítima, discutiram com ele e até tentaram pegar facas na cozinha da escola para matar o agressor, mas as funcionárias impediram. A vítima, Vitor, foi descrito como um jovem feliz e simpático, popular, cheio de vida, com muitos amigos, trabalhador. Com certeza era uma pessoa maravilhosa e nada justifica o que aconteceu com ele. Mas segundo as nossas fontes, além de todas essas qualidades, ele também foi expulso da sala já na primeira semana de aula desse ano. Foi para a diretoria, chamaram os pais dele para a escola e teve até professor se sentindo intimidado por ele em alguns episódios. Isso não significa que ele fosse um aluno problema, não mais do que a maioria dos alunos são em algum momento ali na adolescência. Por mais que eles tivessem problemas, nem o agressor nem a vítima eram alunos fora da curva. Eram alunos medianos em resultados e muito amados pelas famílias e amigos. É muito importante que a gente entenda isso, porque muitas pessoas tentam culpar os pais ou culpar a escola. Se não fosse nessa escola, seria em outra escola, seria na rua, na praça, no futebol, na festa. Numa sociedade extremamente violenta, a violência ela entra em todos os espaços, inclusive nas escolas. Uma ex-professora aqui dessa escola contou na internet outros casos de violência, sugerindo que a direção aqui seria particularmente negligente, o que eu considero não só falso, como bastante despolitizador. Tem violência em todas as escolas, e nesse caso, até onde nós descobrimos, a escola cumpriu todas as suas obrigações, não teve nenhuma falha dos protocolos. Os professores e a segurança da escola chegaram até a se colocar fisicamente entre o agressor e os alunos, fizeram uma barreira humana até que a polícia chegasse. Mas como disse a professora, era só questão de tempo até isso acontecer, e essa parte é verdade, mas não é por falha dos profissionais que trabalham aqui. A coordenação vive sobrecarregada, tem 30, 35 alunos por turma, tem professor que tem 300, 400 alunos, gente, passam 2, 3 horas por semana com eles, enquanto estão dando aula, passando conteúdo. Como é que eles poderiam ainda prestar atenção profundamente em cada aluno? Não é possível, e é feito para ser desse jeito. Na época que eu estudei aqui, dava briga todo dia, inclusive eu mesmo já me envolvi em briga aqui dentro. A gente precisa entender que não é essa escola que é o problema, é a instituição escola como um todo que está falhando e que precisa de reformas profundas. No ano passado nós denunciamos aqui na Chapecó Crítica que a região oeste tinha apenas 2 psicólogas escolares para atender 25 mil estudantes de 42 escolas da região. Depois da tragédia aqui, as psicólogas vieram fazer roda de conversa, mas a estrutura que o governador Jorginho Melo destina para os NEPRs, os Núcleos de Prevenção à Violência, é uma estrutura para fazer palestrinha uma vez por ano, para vir fazer um discurso emotivo depois das tragédias. Atividades simbólicas que não resolvem nada. Precisaria de 50, 100 vezes mais recursos para fazer um trabalho relevante. Mas isso, os gestores do capitalismo não estão dispostos a gastar com prevenção. Aí tem gente que acha que falta segurança nas escolas, que militarizar seria a solução. Mas, gente, essa escola aqui tem muro, tem grade, tem 2 sistemas de monitoramento eletrônico, tem segurança 24 horas por dia na porta da escola. Que diferença faria se tivesse também alguns policiais lá dentro numa sala? Tudo aconteceu em segundos no pátio da escola. Nesse caso, não teria feito diferença nenhuma. Mas vejam como funciona a política. Todos querem dizer que tem a solução, que sabe o que tem que ser feito. No dia seguinte à tragédia, João Rodrigues fez um vídeo para lembrar que na gestão dele foram instalados detectores de metais nas portas das escolas municipais. Vejam,
Em vez dele se perguntar por quê, o que deu errado para se chegar nesse ponto, ele faz como qualquer outro gerente do sistema capitalista faz. Assim como Jorginho Mello e Bolsonaro enfiando policiais nas escolas, ou como os governos do PT fazendo de conta que investem na educação, a gente nunca vê o resultado. Ele assumiu uma postura cínica e fez de conta que com mais um item de segurança, aí sim nossas crianças estarão seguras. Como se fosse difícil burlar uma porta giratória, a criançada foge da escola o tempo todo, contrabandear uma lâmina seria moleza. Mas assim como um político em particular, ou uma escola em particular, não pode levar a culpa pelo problema que é social, uma nacionalidade inteira também não pode, gente. Muitos brasileiros deram um show de xenofobia nas redes sociais, atacando os venezuelanos como se a grande maioria dos crimes não fossem cometidos por brasileiros. Como se antes da imigração venezuelana estivesse tudo perfeito. Teve até pré-candidato a deputado aqui, partido de direita, falando em barrar a imigração de venezuelanos bandidos, só deixar entrar quem vier colaborar, que é uma proposta ridícula de quem não tem proposta nenhuma, como se desse para saber quem são os criminosos antes deles cometerem os crimes. Aí seria fácil, né? A verdade é que tanto a direita quanto a esquerda liberal, governista, não tem proposta para a violência do sistema capitalista, porque eles defendem a manutenção desse sistema político-econômico, e por isso eles só podem falar em aumentar as penas, mas o punitivismo simplesmente não funciona. As cadeias estão cada vez mais cheias, a população carcerária triplicou durante os primeiros governos do PT, as polícias estão cada vez mais armadas, travando uma guerra contra o povo, massacrando as pessoas pretas e periféricas nas grandes cidades, e os crimes continuam aumentando. Já muitos venezuelanos se manifestaram a favor do assassino, entendendo que o ataque foi merecido. Falam como se bullying e xenofobia de alguma forma justificassem o ocorrido. Isso é muito complicado, gente. Alguns até falam que o agressor apenas se defendeu, o que não é verdade. Nós não sabemos exatamente o que havia rolado entre eles antes do ataque, mas na hora do ataque não teve nada de legítima defesa, foi uma execução. Eu acho que alguns venezuelanos veem na violência desse caso uma resposta simbólica para a opressão que eles sofrem aqui no Brasil. Eles estão há anos aqui escutando desaforo, humilhação o tempo todo. Eles vieram para cá sem nada, ganham pouco e estão nos piores trabalhos dentro dos frigoríficos, onde os brasileiros nem querem mais trabalhar, com zero chance de crescimento profissional. É óbvio que eles vão acabar desenvolvendo um ressentimento por nós. Por mais que eles também se sintam gratos pelo acolhimento de ter a sua mão de obra explorada nos frigoríficos da burguesia brasileira, é impossível que ao mesmo tempo eles não desenvolvam também uma pontada de ódio por todos nós brasileiros. Isso se manifesta nesses momentos. Também é importante a gente olhar o papel da mídia nesses casos. Geralmente a cobertura deles se limita a falar sobre detalhes técnicos, sobre como foram os procedimentos médicos, tentam garantir que todos os protocolos foram seguidos, que a polícia agiu muito rápido. Eles querem tranquilizar os pais dizendo que foi um caso isolado e seguir como o mesmo modelo de sociedade violenta, só esperando as próximas tragédias acontecerem. Porque a mídia ela não quer investigar a origem da violência, não quer resolver o problema. Só quer fazer de conta que foi uma fatalidade, que não tem o que fazer, mas isso não é verdade. Tem muito a se fazer. E o primeiro passo é a gente aceitar que a violência nas escolas existe e não é um problema isolado. Se a gente não aceitar essa dura realidade de que as nossas crianças estão se atacando porque elas aprendem com os adultos que é assim que se resolve os problemas, nessa sociedade violenta em que a gente vive, então a gente não tem a menor chance de sequer entender o problema, quanto mais de resolver. Nesse sábado de manhã, parentes e amigos do Vitor fizeram uma linda homenagem para ele aqui, cobrando justiça, mas é muito difícil definir o que seria justiça nesse caso. Tem vários grupos de jovens que estão jurando o agressor de morte, querendo fazer a justiça da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E dá para dizer que eles estão errados? Eu não vou julgá-los, porque se fosse um parente meu, eu sentiria a mesma coisa. Mas eu vou lembrar que isso não só não traz o Vitor de volta, como também não ajuda a resolver o problema da violência nas escolas. Punir rigorosamente o agressor é o mínimo que a gente precisa. Mas a gente precisa de mais do que isso. Precisamos impedir que casos como esse continuem acontecendo. Precisamos superar essa forma de pensar a segurança pública apenas depois da tragédia. Precisamos fortalecer as estruturas de prevenção. Precisamos de psicólogos em todas as escolas, algo que até já foi aprovado por lei federal em 2019, mas até hoje não foi regulamentado. Por que nenhuma mídia burguesa lembra disso? Nós precisamos de pesquisas aprofundadas sobre a violência escolar. O mero levantamento estatístico nacional, ainda muito precário, foi feito só no ano passado. Mas mais do que tudo, nós precisamos questionar esse modelo de sociedade violenta em que vivemos, porque uma sociedade baseada na exploração e na competição, ela sempre vai ser uma sociedade violenta. Seja entre os adultos, seja entre os jovens, que pro bem ou pro mal aprendem a viver imitando os adultos.